gente não consegue visualizar. Você não consegue visualizar com. Sobre essas 4 sessões aqui, Paulo, o livro a forma como foi dividido, né? O livro de prólogo, aí o livro dos sinais, né? Prólogo é essa introdução, o livro dos sinais que são os milagres, são os milagres. Depois da glória é o prólogo. A glória e depois o epílogo, que é o final. O prólogo é o começo. São sinais, glória e epílogo. Esse livro aqui, essa semana aqui, a gente começou o estudo da glória, final da glória. E na glória ele começa, então ali ele começa, o texto em especial que a gente estuda é Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a lição durante a semana, primeiro se dedicou ao caminho, depois à verdade, depois à vida, mas antes disso, teve uma parte ali interessante, que parece que não tem nada a ver, né, com o restante da glória. É quando Jesus ensina para nós muitas coisas através da cerimônia do lava-pés. E aí nós entramos na parte aqui do domingo, né? Eu lhes dei o exemplo. Parece que está bem diferente, né? Porque o resto do texto é o ensino de Jesus. E aqui não, aqui dá o exemplo. Sim, talvez antes de abordar essa segunda-feira, aqui tem mais algo que a gente pode explorar no início, que eu acho interessante, né? Que então ele faz uma ligação agora do início da sua criação, né? Quando ele fala da introdução, de que eu sou o verbo e tal, e aí ele fala o tempo todo, ele cita alguns textos aqui, não só em João, mas quase na Bíblia toda, mas enfatizando João aqui, a palavra eu sou, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, o eu sou. E aí você vê no Antigo Testamento, né, quando Moisés foi falar com Deus, que ele não conhecia ainda, ele falou, quem eu digo para o faraó, né, quem eu digo para o faraó que mandou libertar o povo do cativeiro? Ele falou assim, diga que o Deus eu sou. Mas como é que é esse eu sou, pastor, em hebraico? É aquelas 4 letras, né? 3 letras, né? Que os hebreus eles usavam as vogais, né? Era o J, o W e o H, né? São as 3 pentagramas, não sei. E como que é? O Rodrigo Silva sempre que repete Vravaiho, Rahaiho, né? Que é o eu sou o que sou, quer dizer, o eu sou o que sou. Aí esse nome foi traduzido para Jeová e depois para Javé. Então o Deus Javé, o Deus El, que era adorado, que era o Deus touro, o El, que era adorado no Egito, né? Aí vem essa nomenclatura de El junto com Javé. Como é que é isso, né? Porque eles conheciam o El, o Deus El, né? Que era o El Shaddai, El isso, El aquilo, mas eles não sabiam o nome de Deus. Aí Deus não falou o nome, Deus falou assim, ele usa o verbo, né? O verbo, eu sou o que sou. Daí quando ele fala também lá no Novo Testamento, que ele fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Isso que é eu sou o que sou. Caminho, verdade e vida. Ou seja, o todo suficiente, né? Que é o El Shaddai, é o todo teto, o todo suficiente. Aquele que supre, aquele que mantém, aquele que dele origina toda a existência dos seres que existem. Entendeu? Assim que eu compreendi, não sei se eu estou maluco, mas eu compreendi assim. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, o verbo era Deus e eu estava com Deus desde o início. Então ele faz uma ligação dessa introdução com a sua glória. Porque no livro de João mesmo, aqui tem 7 vezes, né? Ele falando, eu sou a videira verdadeira, eu sou o pão da vida, eu sou o bom pastor, eu sou a luz do mundo, eu sou a reição e a vida, né? Então o tempo todo ele deixa bem claro que ele é o único caminho, que ele é o próprio Deus, que ele é o próprio Deus encarnado. Ele fala assim, eu sou o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Aí pode falar, mas será que era Jesus mesmo isso aqui? Aí lá no verso 14 ele fala, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Exatamente.
Como é que é? Porque quando fala Deus, criador de tudo, é um axioma, né? Não é uma matéria. Foi feito através dele e por ele. É. Aí depois lá no verso 14 fala, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. É Jesus, ele teve aqui, Então, habitou na terra. é o que já discutiam os gregos naquela época, né? Fala sobre o verbo, sobre a palavra, né? Sobre o Logos. o logos que é verbo, né? É o verbo. Que começa de tudo. Então, o logos que faz tudo existir, que faz a ação, né? Que é o verbo é a ação de tudo. Então ele se fez carne. Como assim? Ele se transformou numa matéria, né? Um axioma que se transforma numa matéria, aqui de você poder pegar nele, né? Tocar nele, que tem as mesmas coisas do ser humano, entendeu? E que viveu no meio de nós. Então era Deus. Quando os discípulos olhavam para Jesus, quem que eles estavam olhando? Eles estavam olhando para Deus ali, Deus. Tanto é que Pedro acho que foi mais que entendeu que Jesus era Deus, né? Quando ele faz aquela declaração lá, o Senhor é Deus, o Deus, né, que está no meio de nós. Você vê que Deus assim, é tão maravilhoso, porque o ser humano, ele é visual, ele é abstrato, ele quer sentir, ele quer ver as coisas. Então Jesus se fez carne, ele habitou, você podia ver um Deus vivo que está ali, em carne e osso. Porque o ser humano é visual, né? Um troço Abstrato, né? É uma coisa interessante, porque lembra que lá com Moisés, no deserto, ele falou assim que ele queria habitar no meio do povo, quer dizer, ele queria se sentir um homem ali no meio dos homens, né? Exato. Aí depois ele manda Moisés construir a tenda, né? O santuário, para ele morar no meio do povo de Israel. Agora ele não veio só morar, ele veio se transformar em um de nós, para viver no meio de nós, sentir nossas dores, sentir tudo que nós sentimos, calor, fome, sede, né? Tudo, dores, sei lá. E aí ele completa, acho que faz toda a completude, né, do plano de redenção, de salvação para a humanidade. Eu não sei como é que era esse universo antes da Terra existir. Eu não sei. Eu só sei que quando lá diz lá que num dos dias da criação ele cria tudo, ele cria as galáxias, o universo, as estrelas, o Sol e não sei o quê, parece que ele estava criando tudo ali. Não sei também, entendeu? Eu vou descobrir lá, porque isso não nos foi revelado, né? Não nos foi revelado, né? Mas aí tem muito mistério pra gente perguntar, tem muita pergunta pra gente fazer. A Bíblia fala assim que há muitos mistérios que ainda não são revelados. Não são revelados. Se eu falo das coisas humanas, vós não entendeis. Se falar espirituais, o que vocês vão... Porque... Você vê como foi o preço, o sacrifício que Jesus pagou. Porque Jesus, a marca que ele sofreu, ele vai ficar com ele. Vai ficar com ele. Como assim, né? Deus não pode apagar aquilo lá? Você vê, olha Pode. só. Jesus deu a vida dele para isso. Olha só, ele vai ficar com as marcas que eram nossas e nós vamos ser restaurados. Nós não vamos ter marcas nenhuma. Se você vai ficar com Agora, para sempre. Para sempre, para lembrar. Eu acho que não é para lembrar só para nós, é para lembrar para todo o universo, os anjos e tudo mais, e o que ele é capaz de fazer por amor de cada uma das suas criaturas. o tamanho do sacrifício que ele Ele é capaz de se matar para salvar suas criaturas. Amor. Eu lhe dei o exemplo aqui no domingo. Jesus tem um discurso de despedida em João 3,17. Qual é o discurso? Qual foi a reunião de despedida dele ali? Foi o que? A Santa Ceia. A Santa Ceia, né? É uma cerimônia para ensinar-nos humildade, né? Que ninguém é maior que ninguém. Quem lavava os pés dos outros eram escravos. Os servos eram escravos. Os servos. As pessoas viajavam no caminho, aí chegavam com Poeirado, tal. sujo. Quando você chegava na casa de alguma pessoa, e ali Jesus deu um exemplo seguinte: não, peraí, Vocês me eu chamam. vou lavar o pé. Ele fala assim: vocês me chamam de Senhor, né? Vocês me chamam de mestre, vocês me chamam de professor, vocês me chamam de Deus, né? E eu lavei o pé de todos vocês, inclusive de Judas e de Pedro. Aí assim. Não, Senhor. Não. Aí ele fala: se você é nosso. Você não tem parte comigo. Aí então me lava o corpo todo. Ele falou: não, só precisa o pé só. O que ele queria ensinar com aquilo lá? Que o maior de todos, de tudo, é o que mais trabalha, o que mais serve, o que mais está disposto a se humilhar, a fazer de tudo para... Sabe uma coisa que me encanta em Jesus? Não sei você, Paulo. É que quando os fariseus falavam um monte de besteira para ele, para provocar ele, lembra? Ele ficava em silêncio e continuava ali curando as pessoas e tudo mais, deixava os caras falar sozinhos lá. Os caras passavam uma vergonha danada, né?
E quando ele respondia, era só para ensinar uma parábola, alguma coisa. Contava uma parábola, né? Mas Jesus é diferente, cara. É amor de verdade. Quando você lê os evangelhos, Paulo, não sei quando você lê os evangelhos. Quando você lê o evangelho, você chega à conclusão de que Jesus ele é só amor, né? Ele é só amor, puro amor, amor puro. Eu gosto muito dos evangelhos e todas as cartas de Paulo também, e dos evangelhos, né? Olha só, o significado da ação de Jesus está relacionado em que ele é. Ponto. Ele é. Acabou. O verbo ser, eu falo assim, eu sou. O verbo ser, ele é um verbo de ligação e é um verbo também, nesse sentido, ele nem é usado como verbo de ligação. Né? O verbo de ligação fala assim, João é feio, João, mas ele fala, eu sou. Ele dá um sentido ao verbo de ligação de verbo intransitivo, não tem complemento. Não tem complemento, ele deixa de ser o verbo de ligação ali e passa a ser um verbo que ele não tem complemento, ele passa a ser um verbo intransitivo. Eu sou, eu morri, eu venci, acabou, eu sou, eu não preciso complementar mais nada. Demonstra isso com o verbo de ligação, ele transforma o verbo de ligação em um verbo intransitivo, que não precisa de complemento. Eu sou o caminho, existe outro, acabou. E ele fala, eu sou, acabou. Paulo, você já leu sobre Buda, Siddhartha, sobre Gandhi e tudo mais? Ninguém fala assim, nenhum deles Maomé, nenhum deles fala assim. O único que fala dessa maneira, em toda a história da humanidade, você pega o escopo histórico, toda a humanidade, eu fiz história, né? Você sabe, eu fiz história e filosofia. O único personagem em toda a história que fala dessa maneira foi só Jesus de Nazaré. Siddhartha Gautama não falou assim, o Maomé não falou assim, nenhum deles falou assim, nenhum deus hindu, nenhuma personagem do povo hindu falou dessa maneira, entendeu? Confúcio não falou assim, nenhum deles. O único que falou dessa maneira e provou isso com a morte na cruz, aquela morte, sabe, de dedicação do seu corpo para a morte, foi Jesus. Foi só Jesus de Nazaré que falou dessa maneira. Olha só, então Jesus com isso, com a humildade dele, porque a humildade também, você pode demonstrar autoridade com humildade. Com a sua humildade você demonstra autoridade. Você não precisa degladiar, não precisa. A sua vida, o seu exemplo. Então Jesus demonstrava autoridade, humildade e demonstrava ao mesmo tempo poder. Certo? Estou aqui no meu liçãozinha. Aí, por que isso? No entanto, Jesus ensina que poder e autoridade devem ser usados. Ele demonstrava que ele era Deus, que ele era o Deus encarnado, que era o Filho de Deus, que era o Messias. Mas, no entanto, a sua autoridade deve ser usada para o serviço e não para o engrandecimento próprio, para servir o próximo e não para o seu próprio engrandecimento. Segundo o exemplo de Jesus, realizamos o lava-pés como serviço preparatório para a ceia do Senhor. E por seu significado, esse serviço também é chamado de ordenança da humildade. Ordenança da humildade, né? É ali que... Mas só que é o seguinte, nós temos que começar a variar. Lavar o pé na igreja, porque só o marido que lava o pé da mulher e a mulher lava o pé do marido, nós começar a misturar isso aí. Só minha mulher que lava meu pé e eu lavar o pé dela. Né? Vamos começar a lavar o pé dos irmãos. Não sei se tem algum... Tem um significado, né? Irmã com a irmã. Tem algum propósito o marido lavar da mulher? Eu acho assim... Porque já lava o dia inteiro, todo dia, né, mano? Mas, irmão, a mulher, o homem. É o seguinte, é o relacionamento. Sim, irmão, mas assim, eu falo assim, o relacionamento, ele não é só conjugal, dentro da comunidade cristã. Comunidade cristã. O relacionamento, ele é universal dentro da comunidade cristã. Então, dentro da nossa igreja, por exemplo, nós temos que o quê? Fulano nunca falou com ciclano, talvez nem conhece. Então, vamos fazer essa relação. Ou fulano tem, talvez, tem um sentimento. Nós tínhamos que voltar aos hábitos da igreja primitiva. Então, está assim, fazendo uma rotatividade. Sabe, na igreja primitiva, Paulo, toda reunião deles era lavar pés e ceia. E eles chamavam a reunião deles de koinonia. O que é koinonia? A koinonia era fazer a cerimônia, ouvir o sermão, oravam juntos
fazia o lava-pés, fazia a cerimônia de alimentar-se juntos, que era a ceia, que era a coinonia. Nós precisamos voltar a esses hábitos e costumes da igreja primitiva. Fala assim, uma mulher, né, casada ou não, lavar o pé do homem, vice-versa, que não é o seu marido. Então, mas uma mulher, uma cristã, lavar os pés de outra irmã. Um irmão lavar os pés de outro irmão. Começar a diversificar isso, porque desde quando tem lavar pé aqui, é só ela que lavar meu pé, eu vou lavar o pé dela. Essas coisas a gente pode resolver em casa também de outra forma, em oração, perdão. O culto doméstico, né? A gente se acertar não é assim, é perdão e oração. Vamos conversar, vamos orar, chora junto, perdão, resolve e pronto. Né? Porque o lava-pés é um símbolo, né? É um símbolo de tudo isso. Aqui tem uma coisa interessante. Certamente voltarei. Segunda-feira, certamente voltarei. Em que contexto Jesus disse isso? Isso foi lá na ceia, né? Foi um pouquinho antes dele que ele fez esse discurso todinho. O João detalha o discurso dele. Foi antes dele ir para o Getsemane, antes da traição, né? Que ele fala para eles que não se turbe o coração de vocês, não fiquem perturbados, né? Exatamente. Na casa de meu pai tem muitos quartos, muitas moradas, né? E se não fosse assim eu não teria dito para vocês, mas como eu vou preparar esses quartos, essas moradas para vocês, e quando tudo estiver pronto, né? Tudo estiver ok, aí eu voltarei para levar vocês para que vocês morem comigo lá, para que vocês fiquem comigo lá. E aí que logo em seguida, depois ele faz a declaração, né? Que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí o Felipe, não sei se é Felipe ou André que pede para... Mostra-nos o Pai, Felipe, né? Aí fala, mas Felipe, eu tenho tanto tempo estado com vocês, né? 3 anos e meio. E você me diz, mostra-nos o Pai. Quem vem a mim, quem está comigo, está com o Pai, ou vê o Pai, né? Então Jesus era a demonstração do amor de Deus para nós. Então, certamente voltarei. Em que contexto que ele disse isso? Naquele momento, aquele momento da Santa Ceia era um momento de despedida. Ele estava se despedindo já, porque ele começou a falar ali que ele precisava morrer, ressuscitar. Que ele ficou triste até a morte, e os discípulos começaram a falar assim, triste. Senhor, eu não estou entendendo o que você está falando. Mas o que eles estavam entendendo? Eu fico pensando, mas o que eles estavam entendendo naquele momento? Nós estamos naquele momento, né, suco, né? Estamos num momento aqui, alegre, feliz, não estamos entendendo. E logo em seguida, Pedro começa a entender o que ia acontecer com ele. Pedro começa a falar, não, Senhor, eu luto com o Senhor até a morte, eu farei isso até a morte. Não, Senhor, que jamais isso aconteça, Senhor. Aí logo em seguida, em João 13, aqui é em João 13, 38, onde nós lemos em outro evangelho. Logo em seguida, Pedro o negaria. Logo depois da Santa Ceia, Pedro o negaria. Jesus morreu no outro dia, né? No outro dia começa tudo, né? A noite já começa, a meia-noite, né? Depois de uma hora, ele é preso lá no Getsemane, julgado 3 Pedro vezes segue ele, João segue e vê todo o... Jesus é torturado no meio do Sinédrio, lá no Senado romano, né? Lá na casa de Caifás, né? Porque eles batem em Jesus, eles juntam aquela súcia de fariseus e saduceus para bater nele, ficar batendo nele ali. E aí naquele momento que Jesus olha para Pedro, porque Pedro tinha negado ele lá no pátio, diante lá da fogueira, 3 vezes. Aí Jesus que olha para Pedro, quando ele vê o olhar de Jesus, que ele lembra. Ironicamente, capaz pergunta assim, então você é o Cristo, Filho de Deus? Você é rei? Você é rei por acaso? Você é rei? Tu dizes que sou. Tu dizes. Ele falou para Pilatos, né? Não, ele falou para Caifás também. Ele falou para Pilatos. Aí ele rasga a roupa, faz uma cena lá, dramática, né? Ele rasga o manto dele, o manto de sacerdote, ele sumo sacerdote, ele rasga e fala assim, que prova mais nós precisamos ter de que esse é um blasfemo, de que ele merece a morte. Aí os fariseus todos vêm para cima de Jesus para espantar Jesus. Caifás assim, o meu reino não é deste mundo. Veja, então ele está dizendo que ele é rei. Ele falou para Pilatos. Pilatos, ele ficou de olho a olho em Pilatos ainda tentou. E quando ele fala meu reino, quer dizer, ele é rei, né? Mas não é desse mundo. Eu li aquele livro de Jesus, fala que Pilatos foi interrompido. Pilatos estava quase... Ele pergunta o que é verdade, né? ali, quando ele fala assim, e o que é verdade? Aí ele é interrompido. Porque ele começou a conversar com Jesus. Jesus, então, estava emendando a conversa com ele e... ia falar tudo para ele. O que é verdade? Aí nessa hora, os soldados pegaram Jesus e levaram já para ser julgado lá na frente. Não aí deixa Pilatos, ele terminar de falar. Não queria perder o poder romano, né? Mas o que ele disse, que certamente o quê? Certamente ele voltaria, né?
Eu vou para junto do Pai. Não se curve o vosso coração, não se angustie, não fica triste, porque os discípulos não estavam entendendo nada. Aí eles estão falando, né? Nesse contexto, Jesus disse aos discípulos que não se permitisse que seu coração ficasse angustiado. O verbo angustiar, turbar-se, né? Turbar-se. É traduzido da palavra grega transforma, significa agitar-se, perturbar-se. Arfar. Perder a calma. Perder a calma. ficar Apavorado, ficar aqui desesperado. Cristo não volta, está acontecendo todas essas coisas aqui comigo e com o mundo todo, né? O mundo está caindo, o nosso pé, o céu está caindo e Jesus não volta. Deus parece que não traz um socorro. Ele fala assim: não se turbe, não fique desesperado, calma, mantenha-se equilibrado. E nós, como seres humanos, você vê todas as coisas assim, quando acontece, a gente fica angustiado, fica perturbado. Aí vem aquelas lutas, os negócios, você angustia, fica perturbado e de repente as coisas todas se resolvem e você já passou. Não se turbe o vosso coração. Não se Crede em turbe, Deus, não que também em mim, a carne vai muito morada. Se não fosse, eu ia preparar o lugar e voltarei para onde eu estiver, estejais vós também. Então essa foi a promessa, que ele voltará. Paulo. Né? Voltarei, o verbo está assim. Voltarei. Para que onde eu estiver, eu voltarei. Ele não falou quando. Veja bem o detalhe de toda a conversa dele. Ele não falou quando voltará. Ele falou que para a humanidade. Ele estava falando: eu voltarei, né? E outra coisa, quando ele fala não se preocupe, você lembra da época, no dia que estava aquela tempestade lá no mar da Tiberíades, no lago de Genezaré? Que aquela tempestade que todo mundo estava apavorado e né? Aí Jesus que dormindo tranquilamente. Aí ele levanta e olha para a tempestade e fala: acalma-te, aquieta-te, calma. Ele foi acordado, né? Ele está dormindo profundamente. De toda forma, acalmar, arrumar. Eles eram pescadores, arrumaram vela, içaram vela, fizeram isso, fizeram aquilo. Eles iam afundar. Quando eles não viram a situação, não ia afundar. Porque não pode afundar com Jesus ali dentro. Como é que um barco afunda com Jesus lá dentro? Não tinha como afundar, não tem né? como. Mas eles não conheciam Jesus. Aquele Jesus tinha um poder, né, tremendo. Tanto que eles falam no texto, né? Daí quando eles olham, lembram que Jesus está ali e viram os milagres que Jesus já tinha feito, porque ele já tinha feito o dia inteiro milagres. Fala: mestre, Jesus Pedro é o mais aberrante, né? Fala: Senhor, não vem, Senhor, estamos morrendo. Não te importa que pereçamos, Senhor? Né? O Senhor não está se importando. Eles estavam com dúvidas, né? Mas é interessante que a lição também traz, ele está falando a palavra virei, né? Em grego está no tempo presente, venho ou estou vindo. Esse uso em grego é chamado de presente futurista. Presente futurista. O evento futuro é mencionado com tanta certeza que é descrito como se já estivesse acontecendo. Assim poderíamos traduzir a frase dessa maneira: certamente voltarei. Certamente voltarei. É uma certeza? Ele está dando uma certeza para nós, né? Certamente veio sem demora. Você vê que na Bíblia fala, mas a gente não sabia. Na cultura lá judaica, o manto, o guardanapo dobrado e o manto de Jesus, no sepulcro, né? Quando é que era assim? O dono, organizadinho, o patrão, José de Arimateia. Não, o patrão, o dono da casa, era servido, né? O servo ficava escondido. Aí tem o guardanapo que a gente pega para usar. Aí quando se você precisar sair, ir no banheiro, sei lá, fazer alguma coisa, você larga o guardanapo lá, aberto, sem dobrar. E aí o servo, a pessoa não vem tirar seu prato, porque significa que você não acabou. Ou é ao contrário? Não acabou. É ao contrário. Quando você larga lá o troço aberto, porque a gente não dobra, né? A gente encontra dobrado, você usa o guardanapo e você deixa ele lá, né? Então significa que você não quer mais. Aí quando o guardanapo está dobradinho, significa que você não terminou sua refeição, porque você vai voltar. E Jesus, ele deixou o manto dele dobradinho. Então, tudo isso era um costume judaico. Então, são esses detalhes que eles não perceberam. Então, que ele não voltaria mais. Que queria dizer o quê? Que ele voltaria, não estava acabado. E não acabou, Não acabou, eu vou voltar. Isso está escrito na Bíblia.
Tá, que tava tudo dobradinho, tudo arrumadinho. O manto dele. Significa que ele voltará. Olha que ele é tão detalhista em tudo, né? Não só nas palavras, mas nas atitudes. Ele é detalhista, né? O contexto que estava no meio Cultural. E você vê como que ele é educado, que ele entra na nossa cultura e faz tudo segundo a nossa cultura para nos deixar mensagens, né, e sinais em tudo. Mastigadinho para a gente entender. Por que a gente não entende? Porque a gente está tão virado no giraia com as coisas desse mundo, com as coisas de hoje dos dias, nossa mente está tão deturpada, tão, né, assim, anuviada com as coisas desse mundo, que nós não conseguimos compreender coisas óbvias que ele deixou pra gente. Aqui né? Tem uma pergunta de segunda-feira, só para a gente finalizar aqui. O que a cruz ensina sobre a certeza da volta de Cristo? Sem a segunda vinda, qual seria a relevância da morte de Jesus para a nossa vida? Não ia servir para nada, mas por que ele morreu? Nada. É. E aqui eu acho que a segunda pergunta responde a primeira, né? O que a cruz ensina sobre a volta de Cristo, né? Ensina que sem a morte dele não haveria a segunda, Salvação, redenção, a vida remissão eterna, da né? humanidade. Perdão. Se Jesus não ressuscitou, em vão é nosso, né? Em vão a nossa Em vão. fé. Em vão, E nossa. também fala lá em Tessalonicenses, né? Irmão, não sejais ignorantes, porque os irmãos estavam meio assim, não sejais ignorantes, né? Quanto aos que dormem. Nossa, que dom. Pois haverá momento que o Senhor descerá com o arcanjo Miguel, com a trombeta, tocará a trombeta, e aí nós falamos sobre a A ressurreição. trombeta do arcanjo. Né? É. coisas que Sobre vão- esse negócio de arcanjo, eu sempre fico pensando nisso. Não sei se vocês também pensam assim como eu. Os arcanjos, os serafins, os querubins, eles veem a Deus constantemente no céu? Eu não sei. Eu não penso, eu A acho que única não, coisa que eu né? imagino, assim, Eu acho que só em ocasiões eu não sei se especiais. eu não sei se tem muitos arcanjos. Eu sei que esse título, São poucos, eu acho. Esse título de arcanjo, É eu só saiba, pra- por enquanto é só Jesus. E Arcanjo Gabriel, Miguel. É só dado a Jesus. Arcanjo Miguel. Arcanjo Gabriel, Miguel, Rafael Arcanjo, e arcanjo Gabriel. Arcanjo. Miguel, não é arcanjo, não. Arcanjo. É anjo. Arcanjo Gabriel? Não. Gabriel acho que é anjo. É o quê? Querubim? O título Querubim, é serafim? Querubim, serafim. E arcanjo, esse título é dado só a Jesus, Arcanjo Miguel. Arcanjo Miguel. Então só tem um arcanjo, só Jesus. Arcanjo Miguel. Depois O dali, próprio arco já é um... um O arco. título, quando ele luta lá pelo corpo de... A voz do arcanjo, a voz do arcanjo é a voz de Jesus. Né? Esse título é dado só a ele, Arcanjo Miguel. É. É quando ele luta lá com o corpo de Moisés, lá em Judas, fala que o Arcanjo Arcanjo Miguel Miguel. derrotou Satanás ali, pegando o corpo de Que, acho porque que levou pro céu, né? E Moisés apareceu depois. Mas já vamos entrar no Eu Sou o Caminho, a Verdade e a Vida? Já Já entramos, já entramos. passamos, vamos no outro. Vamos voltar para a gente já está atracado com outro assunto, né? vamos voltar aqui. Vamos finalizar aqui. Querubim, serafim e arcanjo. Eu Sou o Caminho, a Verdade e a Vida. Está no título de texto. Já foi. Por isso que eu estou falando. Espera aí, olha a irmã falando ali. Pode pegar aí. Pera aí. Esse, hein? Embaixador celestial que guarda o caminho. Não pode terminar. Não, sim, acelera aí. Os serafins são adoradores e são Acelera aí, tirados. fala no metade. Então serafins é uma tipo é um grau. Tem serafim, Tem vários tem graus, querubim, querubins. aí o arcanjo seria o líder, o general supremo dos anjos celestes, É o único. da corte É o celeste. É um arcanjo só. É o único. Ele guarda a árvore da vida. Querubim guarda a árvore da vida, né? Aí tem aqueles da música, né? Que era o Lúcifer. Lúcifer é nome Querubim, de- nome de anjo, Lúcifer era né? o quê? Lúcifer era um querubim, né? Ele não era um serafim, ele era um querubim. Ah? Que é a Então adoração Deus, que é a árvore da vida. que é os guardadores. Guardadores da Gente, nossa mente humana. a gente não chega lá, né? A gente não. Nossa mente está anuviada. Tomei a dúvida de Jesus, ainda perguntou assim: nós sabemos o caminho que o Senhor vai, como que nós vamos seguir o Senhor? Aí que Jesus, nesse contexto que Jesus quando né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tomé está tanto tempo comigo e não sabe que eu sou o caminho, a verdade e a vida. É, Você vê como que a nossa mente é tão anuviada. anuviada que a gente não consegue ver, né? Mesmo assim,
Ele sempre vou ver o banho e A gente é tão pobre em conhecimento, mesmo que a gente leia, estude, a gente ainda está com deficiência. Isso aqui, de verdade, deficiência. a escola sabatina deve ser Um começo, né? uma revisão, né? Uma revisão de tudo que já deve ter sido estudado, né? Prelúdio, né? Então, às vezes, não prelúdio. dá pra gente estudar aqui o que deveria ser estudado, então a gente tem que Faz só uma faz só uma revisão. Uma revisãozinha. Na realidade, a revisão debate, assim, naqueles Tem pontos uns debatezinhos, né? A gente vai continuar essa conversa lá no céu. Não, deixa eu parar aqui. Falta 5 minutos ainda, Eles Paulo. vão tocar a campainha. Não, falta 5 minutos, sei lá. Falta 5 minutos. Ele é professor de outra concorrente, você tem que entender. Quis que para aqui que acabou. Para que você terminando daqui a pouco. Não, eu vou pegar ele. Vamos terminar com uma oração? Cheio de estudo. Terminar com uma oração. Oração. Tá O bom, Robson. todos os temas aí, né, Robson? O Robson. Ficou alguma coisa ali que ele não falou. Fala aí, Robson. Não, pode. Tem Eu dei muita essa coisa. saída para ir buscar minha esposa, Tem perdi. muita coisa. Muita coisa. Aqui, Ainda tem. Vai fazer uma oração, Robson. Vai ser. Grandioso Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos aqui revisar a Tua palavra. Amém, Senhor. Senhor. Durante a semana, Senhor. Que o Teu Santo Espírito continue agindo em nossas vidas, que possamos continuar estudando a Tua palavra e aprendendo mais de Ti, Senhor. Somente que pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Um texto que está lá no Desejado de Todas as Nações, página 112 e 118. Quando Jesus disse, eu sou a luz do mundo, ele estava no pátio do templo, local especialmente ligado às cerimônias religiosas da festa dos tabernáculos. No centro desse pátio erguiam-se 2 altos pilares que sustentavam suportes de lâmpadas de grandes dimensões. Depois do sacrifício da tarde, acendiam-se as lâmpadas, as quais irradiavam luz sobre Jerusalém. Essa cerimônia comemorava a coluna de luz que havia guiado Israel no deserto e era também considerada como apontando para a vinda do Messias. Na iluminação de Jerusalém, o povo expressava sua esperança da vinda do Messias. Para Jesus, aquela cena, um significado mais amplo. Cristo, a fonte da luz espiritual, ilumina as trevas do mundo. O símbolo, porém, era imperfeito. Aquela grande luz que sua própria mão havia colocado no céu era uma representação mais fiel da glória de sua missão. Era de manhã. O sol acabava de se erguer sobre o Monte das Oliveiras. Seus raios brilhavam com ofuscante claridade nos edifícios de mármore, fazendo reluzir o ouro das paredes do templo. Então Jesus, apontando, ele disse, eu sou a luz do mundo. Ellen White, Desejado de Todas as Nações, página 371. E eu não posso deixar de fazer, propaganda da nossa próxima lição, próximo trimestre. Eu quero dizer aos irmãos que a lição da Escola Sabatina já está disponível a todos aqueles que quiserem se alimentar do pão da vida, se alimentar espiritualmente. Então lá na associação já está disponíveis para todos aqueles que querem. Vamos encerrar com uma oração. Querido Deus, querido Pai, graças te damos, Senhor, porque nós
fomos alimentados pela sua palavra e que cada um de nós aqui tenhamos essa disposição de praticar os seus ensinamentos, Senhor. Que o Espírito Santo que o Espírito Santo nos dê a iluminação, abra nossa mente, o nosso coração, para recebermos as verdades, Senhor, que está à disposição de cada um de nós. Cuide de cada professor que se disponibilizou para passar a lição da escola sabatina, os alunos que estão aqui, e, enfim, cada família que está aqui, cada criança, cada jovem, que nós estejamos, Senhor, sempre, com esse desejo de estar no Teu caminho e buscando a Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Cuide de cada um de nós, com a programação que se segue, com o culto divino, com o pregador que vai estar trazendo a palavra. Em nome de Jesus nós te pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Desejar um bom sábado, desejar que cada um de vocês esteja se sentindo muito bem aqui essa manhã. Prestem bastante atenção, tem um anúncio todo especial para passar para vocês, tá bom? Para passar para a nossa igreja. Todos nós aqui já temos conhecimento que o nosso pastor Gilberto, ele não vai estar mais liderando esse nosso rebanho. Não vai estar mais cuidando do nosso rebanho aqui. O pastor Gilberto já não vai estar mais aqui na nossa igreja como nosso líder. De vez em quando, pode ser que a gente o convide para ele dirigir alguma programação aqui na igreja. Mas ele já não estará mais como o nosso pastor distrital. Quantos aqui já sabiam disso? Todo mundo, né? Então todos já sabiam. E nós teremos um novo pastor, o pastor Oséias. Eu até perguntei aqui, quis saber de todo mundo que dia que o pastor Oséias vai estar aqui pregando para nós. Ninguém soube me informar ainda, mas logo nós teremos essa informação e traremos para os irmãos. Hoje a informação que eu quero passar para vocês: nós vamos fazer uma despedida do pastor Gilberto, que vai ser supimpa. Sabe que dia que vai ser? Dia 21. Hoje é dia 7. Dia da perfeição, dia 7, nesse dia todo especial, nós temos um pregador também todo especial. O Marinaldo já está aqui, daqui a pouco vai estar falando para a gente. Dia 7, então, é hoje. Hoje é o dia 7, dia 14, sábado que vem. E dia 21, então, é o outro sábado. Então, é daqui 14 dias. Nesse dia, além de nós termos a despedida do pastor Gilberto, com o sermão que ele vai estar pregando aqui para nós, né? Ele vai estar aqui dirigindo uma programação para nós, dirigindo todo aquele sábado. E meio-dia, logo após a programação, nós teremos o que mesmo? Teremos um junta-panela, um almoço todo especial. Esse almoço, em que o pastor Gilberto é nosso grande convidado, todos nós seremos os anfitriões. Todos nós estaremos preparando o almoço. A Thelma já vai colocar o cardápio ali. O cardápio, sabe o que é qual o cardápio? Você que vai escolher também. Você que vai dizer assim: eu quero para o pastor Gilberto a comida tal. Eu sei que o pastor Gilberto gosta bastante daqueles estrogonofe de PVD. Vou preparar para ele. Eu sei que o pastor Gilberto gosta daquela Maria Isabel vegetariana. Já comeu dessa aí? Prepara para o pastor Gilberto nesse dia. Thelma vai falar com você e vai perguntar: olha, o que você gostaria de oferecer para o pastor Gilberto para ele comer hoje? E aí, sabe qual é a grande vantagem? É que você oferece a comida do pastor Gilberto e o irmão Roque também come junto.
fica muito mais saboroso ainda. Nós não só o irmão Roque. Aí o irmão José de Souza vai participar disso também. A irmã Cândida. Nós estamos com muito saudade. Nós, pequeno grupo, estamos saudades demais da senhora. E a igreja toda, vocês sabiam que a irmã Cândida esteve enferma, esteve na UTI. E é uma grande alegria ver que a irmã Cândida está aqui com a gente essa manhã para participar da nossa adoração nesse momento espiritual com a gente. Então, queridos, se preparem para o dia 21. Nós teremos um Junta Panela. Thelma em especial vai estar organizando, passando para vocês o que cada um vai trazer. Vocês podem também falar para a Thelma: eu quero levar tal comida lá para o pastor Gilberto e também para o irmão Rocha, que ele aprecia demais. Brincadeira, nesse dia eu estaria de viagem já, mas os irmãos estarão aqui participando com vocês. Então, que Deus nos abençoe, tá? Amanhã tem uma programação toda especial às 18h30, 6h30 da tarde. O que nós temos? Só que é uma programação que nós temos todos os domingos, mas a cada domingo é um pouco mais especial. Amanhã nós temos então o nosso culto evangelístico às 6h30, 18h30 da tarde. Então, que Deus nos abençoe. Voltando aqui, repetindo, hoje nós temos uma programação também toda especial, voltada para a preparação para o discipulado. Todos nós queremos preparar pessoas para o discipulado. Todos nós queremos ser bons discípulos. Marinaldo vai passar instruções preciosas para nós daqui a pouco. Que Deus nos abençoe então e que Deus nos prepare para os momentos que se seguem. Amém? Bom dia a todos, um feliz sábado. Gostaria que os irmãos prestassem atenção aqui, que nós vamos agora, definitivo, né, ler a ata dos líderes para o ano que vem, a reunião, né, e a aprovação dos líderes para o ano que vem, tá? Gostaria que os irmãos prestassem bastante atenção. Anciãos: Roque Pires, José de Souza, Éder Andrade, Laenço. Secretaria: Assistente Nicole. Tesouraria: Benedita. Diáconos: Máximo, Júlio, Danilo, Antônio, José Maria, Daniel e Fábio. Diácono-chefe: Joaci. Diaconisas: Edmeia, Lúcia Maria, Maria Lúcia, Edna, Marilene, Esther, Jane. Diaconisa-chefe: Nedes. Pequenos grupos: coordenadora Thelma Borges. Escola Sabatina, diretora Ana Carolina, associada Eufrásia. Ministério da Criança, diretora Edna, associada Deise. Ministério do Adolescente, Bruna Borges. Ministério Pessoal, Roque Pires como diretor, associado Paulo Melo e secretária Ana Carolina. Jovens Adventistas, diretor Danilo Borges, associada Deise. Desbravadores, vice-diretor Danilo, vice-diretora Bruna, secretária Deise. Aventureiros, vice-diretora Creuza Cadete, secretária Deise. Ministério da Família, diretora Creuza Cadete, associado Joaci. Ministério da Música, diretora Edilene, associados Malvina, Deise, Nicole e Joeli. Ministério da Fidelidade, diretor José de Souza, associado Laelso. Ministério da Saúde, Ana Carolina como diretora e associada Marilene.
Ministério da Mulher, diretora Eufrásia, associada Thelma. Ministério da ASA, diretora Esther, associada Maria Lúcia e Thelma Borges. Comunicação, som e vídeo, diretora Deise, diretora de comunicação, diretor de som e vídeo Danilo Borges, associados Fernando, Bruna, Edneia e Éder Andrade. Construção e patrimônio, diretora Edilene, vice-diretor Éder Andrade. Eu, como secretária, proponho que seja votado. Igreja, há uma aprovação? Levante a mão direita. Ao contrário, não tem mais jeito também, né? Então já esses nomes, tá? São os novos líderes, né? Para o ano de 2025, tá? Olá, foram lidos alguns nomes ali, ficou só dos associados e não foi do diretor. Você pode explicar o que foi? Sim, aonde não foi lido diretor, por hora está normal, podendo funcionar ou não ano que vem, tá? Por isso nós lemos o vice, tá? O auxiliar, tá? Mas isso não quer dizer que possa vir ou não funcionar, tá? Por isso nós lemos, achamos melhor ler, né? Porque pode ser que lá na frente alguém, né, se encoraje, tá? Ok? Então está votado e que segundo a norma, já passou aquele período de uma semana, tá? Então você faz o seguinte. Não, você pode ligar direto para o pastor e ver realmente, tá? Que ele pode fazer, tá? Porque pela norma a gente já está definindo, tá? Que esse líder possa estar firme para o ano que vem, tá? Que Deus abençoe todos nós, tá? Provai e vede, histórias de fé e fidelidade. O propósito do voluntariado. Eu não sabia nada sobre o serviço voluntário adventista, mas na Universidade Peruana União nos falam sobre este trabalho. Então eu acabei escutando falar muito sobre esse programa, mas segui estudando. Mas chegou um momento dos meus estudos que eu prometi a Deus que eu iria ofertar um ano da minha vida. Então se passaram uns anos. Eu me graduei como professora de inglês, tudo estava normal, mas sempre tinha aquele chamado, vamos em missão. Então, na cidade de Juliaca, na metade do ano de 2016, eu ainda não havia saído em nenhum projeto missionário. Mas então teve um programa, I Will Go, em Tarapoto, e eu disse, agora ou nunca. Eu fui em frente e me inscrevi. Eu era consciente de que não estava me comprometendo com um pastor, com uma igreja, com uma pessoa em específico, mas sabia que meu compromisso era com Deus. Então decidi buscar por um país próximo. Neste momento eu não tinha muita ideia de qual era o processo para ingressar no serviço voluntário adventista. Então eu pensei que bastava alguém nos aprovar e que isso era tudo. Um certo dia, me recordo que era dia 28 de dezembro, recebi uma mensagem da divisão sul-americana me dizendo: parabéns, Brígida, você foi aceita para ser parte do serviço voluntário adventista. Eu pensei que com este texto, com essa mensagem, eu já estava aceita para ir para os Estados Unidos e ponto final. Então eu decidi publicar como brincadeira em um grupo de WhatsApp que tínhamos, dizendo: decidi ir em missão para os Estados Unidos e já me aceitaram. Publiquei dessa forma. E o primeiro que me respondeu foi o diretor da universidade, dizendo parabéns. Quando eu vi essa mensagem do diretor, eu disse: agora não tem como voltar atrás, isso é algo sério. Eu estava esperando a resposta com a confirmação do voo e todos esses detalhes, e não me deram uma resposta em janeiro. Então o diretor decidiu contratar uma outra professora para me substituir. E os meses passavam e não me davam resposta. Assim passou janeiro, fevereiro, março, abril, maio. E era muita angústia que eu sentia pensando: quando que eu vou?
Estávamos no final de maio e me chegou um e-mail da Conferência dos Estados Unidos e diziam: sentimos muito, mas uma outra pessoa foi selecionada. Eu fiquei tão mal, todos me perguntavam: quando você vai? E eu não tinha chamado, não tinha nada, mas estava sem rumo, basicamente. Passou esse dia e no dia seguinte, e eu chamei o pastor Francesco Marquina e contei o que havia acontecido. Ele disse para não me preocupar, porque íamos buscar outro chamado. Meu nome passou por um monte de países e acabou que em uma semana todos me negaram. E um certo dia, o pastor Marquina precisou viajar para a Turquia por conta de seu mestrado. E em um sábado, eu me recordo que ele me enviou uma mensagem e disse: Brígida, eles precisam de uma professora de inglês na Turquia. Tudo passou tão rápido que em menos de uma semana já estava indo de viagem para a Turquia. E chegando lá, o pastor me explicou da situação. Eles tinham um projeto de abrir um centro de influência e chegar especificamente aos iranianos e ajudá-los de alguma maneira. E como eles precisam do inglês para ir nestes países, então decidiram contratar uma professora, e foi aí que me encaixei. No começo eu tinha 7 alunos em diferentes horários, tanto turcos como iranianos. Eles são culturalmente muito curiosos e diziam que queriam conhecer uma peruana, como será que é? E então, no início, começaram a frequentar por curiosidade e a assistir às aulas. Minha função lá, a princípio, era dar aulas de inglês, mas ao mesmo tempo, como não havia igreja adventista na cidade onde eu estava, eles decidiram que pouco a pouco iríamos ter mais contatos e depois iríamos convidá-los para formar um pequeno grupo para começar. E eu acredito que foi o melhor momento em que Deus me utilizou, não só para evangelizar a outros, mas também para mudar a minha vida. Deus está te chamando para viver uma vida de serviço e Ele também tem muitas bênçãos esperando por você. Aceite você também o chamado para ser uma bênção na vida das pessoas através do trabalho missionário. Saiba que Deus está te chamando hoje e as bênçãos que Ele preparou são maiores que a sua imaginação. Agora chegou a hora de entendermos juntos através dos dízimos e ofertas.
Demos suas ofertas, que o Senhor abençoe essa oferta para que possa ir para vários lugares e possa ser reformada. É tudo isso que ele peço a Deus, em nome de Jesus. Amém. ajoelhar, eu convido para que se ajoelhem a fim de que oramos. Aqueles que não podem, em reverência, participam conosco em oração, ok? Pai Celestial, Pai Eterno, a Tua palavra ela é repleta de pessoas que oraram de forma intercessória por uma situação, por um momento que teria que ter uma intervenção direta do Senhor. E sempre, ó Deus, durante as gerações, homens e mulheres têm se levantado, grupos têm se levantado, e têm orado e clamado, levantado as mãos, chorado, suplicado a Ti, que o Senhor intervenha de uma maneira miraculosa. Que se não fosse dessa maneira, não teria acontecido o que aconteceu. Como evidência de que o Senhor ouve as orações de intercessão, nesse momento, através de Jesus Cristo, nosso Salvador, aquele que nos concede direito de estar na sua presença, no nome dele e na pessoa dele, nós invocamos seu poder na vida de alguns grupos de pessoas dessa igreja, pessoas enfermas, talvez aqui tem pessoas enfermas, pessoas com problemas de saúde grave, que precisam muito da ação direta do Senhor. Por essas pessoas, por essa situação, nós oramos ao Senhor e colocamos esse grupo de pessoas diante do Teu altar. Também, Senhor Deus, nós colocamos pessoas que estão com problemas assim econômicos, que têm tirado seu sono, têm feito passar vergonha, têm passado por situações ultrajantes, humilhantes. E nós nos colocamos de joelho, Pai Celestial, para que o Senhor intervenha. Quantas histórias de intervenção que nós já ouvimos
da parte do Senhor em circunstâncias adversas como essa. E nós nos colocamos de joelho como igreja, como seu povo. Nós estamos aqui, Pai Celestial, pedindo ao Senhor que o Senhor abençoe esse grupo de pessoas também. Pai Celestial, nós apresentamos também um grupo de pessoas especiais. Aqueles por quem a igreja está trabalhando. Aqueles por quem a igreja está visitando, orando. Aqueles a quem a igreja está dando uma palavra amiga, uma palavra de instrução, uma palavra de reconhecimento. Pessoas, Senhor, que têm tido interesse na mensagem e têm dificuldades, ó Pai. Nesse momento nós apresentamos essas pessoas ao Senhor, para que o Senhor atue de maneira poderosa na vida delas. Abre os seus olhos, Pai Celestial, para que eles entendam que somente Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E que sem reserva, eles entreguem a vida completamente ao Senhor. Tem outras e outras situações mais, Pai Celestial, tu conheces o estado dessa igreja. E dentre elas, reaviva a cada dia, cada membro dessa igreja. Derrama o seu Espírito Santo na vida de cada membro dessa igreja. Porque o Senhor Jesus disse que sem a presença do Espírito Santo, nós não poderemos fazer absolutamente nada. E ele ainda foi mais longe, falou assim: é necessário que eu vá, para que ele venha, para que seja enviado um Consolador. É necessário que eu saia, que eu parta, que eu não esteja mais no meio de vocês. É necessário. Jesus falou que é necessário, ele não está mais com os discípulos. Tamanha a importância da presença do Espírito Santo na vida dos discípulos. Porque Jesus estava dizendo assim: eu não quero mais viver entre vocês, eu quero viver agora dentro de vocês. Isso só será possível mediante a presença e o batismo do Espírito Santo. Amém. Pai Celestial, derrama o seu Espírito Santo na nossa vida nesse momento. Amém, Senhor. Para que possamos compreender a sua palavra. Amém. Para que possamos compreender que o Senhor vai falar conosco nesta manhã. Amém. Assim como aqueles discípulos no caminho de Emaús tiveram o coração aquecido, porque o Senhor falou com eles. Ali, fale conosco também e aqueça o nosso coração. Amém. Nos leve a decisões importantes através da mensagem desta manhã. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Eu convido vocês a abrir comigo a Bíblia lá em Lucas capítulo 10. Eu já vou assim, talvez já estão providenciando, né? Então vai ser meio que chovendo molhado, mas eu vou precisar de água aqui, tá? Talvez já foram providenciar aí algo do tipo, né? Mas eu vou precisar de água aqui. Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, versículo 1 e 2. Lucas capítulo 10, Evangelho de Lucas, capítulo 1 e 2. Esse capítulo aqui, esses versículos, ele tem algo muito importante a nos ensinar em relação ao tema do evangelismo. Hoje é o primeiro sábado, né? O sábado missionário é o primeiro sábado do ano. É o primeiro e último sábado ao mesmo tempo, né? É o primeiro sábado do mês e é também o último primeiro sábado do ano, né? Então, e aí a gente quer falar um pouco sobre a importância que Jesus trouxe aqui para nós no livro de Lucas capítulo 10, versículo 1 e 2. A tradução da minha Bíblia diz assim, olha: depois disto, o Senhor designou outros 70, e os enviou de 2 em 2, para que o precedessem em cada cidade e lugar onde ele estava para ir. Ele fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, para que mande trabalhadores para a sua seara. Jesus aqui nesse texto está trazendo algumas verdades muito importantes. Eu queria discorrer com vocês aqui nesta manhã. Primeira verdade que Jesus traz nesse texto aqui e ela fica bem clara, não é nada que está ali obscuro, né? Que está ali subentendido. Ele diz, é claro, ele diz assim, que a seara é grande.
É uma constatação do texto. O texto ele é claro. Ele fala assim: olha, a seara é grande. O que é a seara? No contexto que Jesus está falando, tem dois elementos de seara na Bíblia. A seara tem no contexto de a consumação final do século, do mundo, a volta de Jesus Cristo. E a seara tem a ver também com a questão do evangelho pregado, das pessoas aceitando o evangelho, né? Então, nesse contexto aqui de Lucas, capítulo 10, aqui que nós lemos, Jesus está falando assim de pessoas que estão preparadas para aceitá-lo como seu Salvador, mas precisa apenas que vá alguém lá para anunciar para ele a mensagem de salvação. Homens e mulheres, crianças, eles estão prontos para entrar no reino de Deus, estão preparados ali, só precisam ouvir as boas novas, receber o convite, e de acordo com Jesus, de acordo com o que nós lemos aqui, essa seara precisa ser ceifada, e ela é grande. Jesus, ele nunca, nós percebemos na Bíblia, isso é um princípio, nunca houve da parte de Deus qualquer obscuridade em relação àquilo que ele tem que falar. Ele fala de maneira clara: olha, ser cristão não é fácil. Ser cristão, você tem que negar a si mesmo, você tem que tomar a sua cruz, tem que me seguir. É óbvio que depende muito da circunstância quando alguém fala isso, né? É fácil ser cristão. Não é fácil ser cristão. Eu penso um pouco diferente. Se fosse fácil ser cristão, vamos pela lógica então, vamos trabalhar com a lógica. Se fosse fácil ser cristão, teria só uma igreja aqui, adventista do CPA? Essa igreja estaria metade cheia, metade vazia? Se fosse fácil ser cristão? Não é fácil ser cristão. O caminho não é fácil. E Jesus já falou isso. Negar a si mesmo, negar o seu gosto, a sua vontade, negar o prazer da vida que é inerente ao ser humano, descansar mais, ficar mais deitado, dormir mais, sabe? Fazer algumas coisas que é próprio do ser humano, negar essas coisas que é próprio, renunciar a ela, sacrificar ela, para viver dentro de um padrão. Porque o padrão que Deus estabelece para todos nós é um padrão muito elevado. Outros dizem o seguinte: uma vez, um sábado, eu não sei todo o sermão, que pregar em outra igreja, foi um pregador, eu esqueci o nome dele, lá do CPA 1. Ele é professor lá na universidade. Ele fez aqui Apocalipse com vocês aqui, lá do CPA 1. Hã? Como? Hugo, ele pregou, talvez ele já pregou aqui, né? Falou sobre os mitos dentro da igreja. Não sei se você já viu o sermão dele sobre os mitos dentro da igreja. Aí ele falou sobre mitos e tal, explicando sobre a questão de mitos, que é criado e é trabalhado, né? Uma das coisas que eu fico muito pensando, não vou colocar isso como mito, longe disso, mas eu acho assim que ele não é uma verdade tão cristalina, né? Como 2 mais 2 são 4. Qual é essa? Que é muito fácil se salvar. As pessoas falam assim: é fácil demais se salvar. Se nós vamos ver a estatística é que se perderão mais do que se salvarão. Haverá mais perdidos do que salvos. É estatística. Fácil é uma coisa que você consegue chegar a fazer com naturalidade, sabe? Não é difícil, você chega ali. Falar que é fácil ser salvo, eu não sei bem. Vai ter que fazer um malabarismo bem legal para contextualizar essa frase para que ela seja assim, porque não é fácil ser salvo, amigos. Eu falo isso tirando pela minha vida. Um dia você está ali em comunhão, sabe, você está explodido. E tem dia que você está bem, sabe, você fica. É uma luta. Salvação é uma luta. E Jesus já disse isso mesmo, que salvação é uma luta, é renúncia do eu, né?
esforço para carregar uma cruz e um esforço para seguir Jesus. Agora é óbvio que eu não estou tirando aqui o prazer, mesmo nessa dificuldade, mesmo é prazeroso, porque você experimenta ali algo que você não vai experimentar não passando por esse caminho. Você vai experimentar, Deus vai produzir através da habitação do Espírito Santo no meu e no seu coração sentimentos que jamais nós experimentaríamos se nós não estivéssemos negando, tomando e seguindo. Então assim, a Bíblia ela é clara, não fica com meias verdades. A seara é grande, tem um problema aqui. A seara é grande. As pessoas para serem alcançadas é muito. Só que nós pegarmos ali a janela 1040, um lugar, aqui nós vimos aqui, né? Sempre nós vemos assim, tanto pela carta missionária como pelo Provai e Vede, a dificuldade que a igreja tem para chegar em alguns lugares. Então, só se nós pegarmos ali a janela 1040, existem milhões, centenas de milhões de pessoas que não sabem quem é Jesus Cristo. É uma seara grande. E aí Jesus ele vai aumentando o problema. Ele diz assim, olha, orai ao Senhor, que mande mais trabalhadores, porque a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Olha que problema grande que Jesus apresenta aqui. A seara é grande. Pessoas para serem alcançadas com a mensagem de salvação são uma quantidade muito grande. E a quantidade de trabalhadores são poucos. Tem poucos trabalhadores. Agora, o que fica na mente quando nós lemos isso é: tem poucos trabalhadores ou tem poucos trabalhadores trabalhando? Tem poucos trabalhadores ou tem poucos trabalhadores trabalhando? A gente chega a uma conclusão que as duas são verdades. Tem poucos trabalhadores, mas o mais gritante ainda nisso é que nesses poucos trabalhadores que temos, o número de pessoas envolvidas são pouquíssimos. São pouquíssimos. E quem são os trabalhadores da seara? Todos aqueles que aceitam Jesus como Salvador. A irmã Aike tem aquela frase dela muito célebre, né? Todo verdadeiro cristão nasce no reino de Deus como missionário, como verdadeiro missionário. Então, os trabalhadores são quem? Todos aqueles que nascem no reino de Deus. Quem são aqueles que nascem no reino de Deus? Aqueles que aceitaram Jesus como seu Salvador e passaram pela cerimônia do batismo. A questão que fica é: por que tem poucos trabalhadores trabalhando? Uns porque eles se distraem. Eles se distraem com as coisas, com os afazeres da vida, e ali acaba intertendo em alguma coisa ali e se perde. Lembra daquela parábola que Jesus contou do pai que pediu para que o filho fizesse algo? Um disse que ia e não foi, o outro disse que não ia e foi. Aquele que disse que ia e não foi, ele falou a verdade, ele não mentiu. Ele ia, ele queria ir, ele foi levado a querer ir. O dever levou ele a querer ir. O dever me chama, o dever levou ele a querer ir. A responsabilidade levou ele a querer ir. O movimento que está se fazendo levou ele a querer ir. Mas por alguma situação, por alguma coisa que aconteceu, ele se distraiu. Ele se envolveu com outra coisa. E aí, quando ele se deu conta, o tempo já havia passado. E aí não tinha mais como ele fazer o seu trabalho.
que ele ia fazer. Tem uma outra parábola que Jesus conta, né? Onde ele fala a respeito das pessoas que são convidadas simplesmente para participar de uma festa. E algumas pessoas começam então a levantar escusas, desculpa, né? Um falou assim: não, eu tenho 2 juntas de boi, eu tenho que ir lá. O outro pegou e falou assim: não, eu vou casar, né? Eu vou casar. Outro falou: eu tenho umas terras, eu tenho que dar uma olhada nele lá. Então, tudo desculpas normais: relacionamento, negócio, trabalho, renda. Não tem nenhum problema nisso aí. O problema é quando isso interpõe com a ordem e com a palavra de Deus. Quando nós colocamos isso assim mais em foco do que aquilo que o Senhor disse. Ou quando eu falo assim: não, isso aqui não é para mim fazer, isso aqui é para o pastor que tem essa função, né? Não, isso aqui não é para mim, isso aqui é para o ancião. Não, isso aqui não é para mim, isso aqui é para o evangelista. Não, eu não preciso, porque isso aqui é para o comportor, né? E a gente começa a ali nos proteger com relação àquilo que nós sabemos que tem que ser feito. Então, diante dessas situações, os trabalhadores inativos, ele aumenta. Esses trabalhadores que não trabalham, que ficam parados, ociosos, ele aumenta. Tem aumentado. A seara é grande, os trabalhadores são poucos. E aí a gente começa também assim, sabe? Outra questão que a pessoa começa a não trabalhar mais é quando ela não consegue ver resultados palpáveis. Porque dentro do nosso mundo, até dentro da igreja, tem um lado bom, mas tem que tomar um pouco de cuidado, precisa haver resultado. Tem que ter resultado. E por isso nós vemos muitos batismos apressados, nós vemos muitas pessoas que não estão preparadas para ser batizadas e são batizadas porque tem que ter resultado. E por isso nós ficamos fazendo um monte de malabarismo para ter várias pessoas ali onde nós estamos fazendo, porque nós temos que ver uma quantidade grande de pessoas ali, porque tem que ter resultado. E aí acaba não tendo resultado e a pessoa acaba desanimando. Aquele trabalhador que ora era trabalhador, que ficava envolvido, ficava ali, ele começa a desanimar porque ele não consegue ver resultado. E aí começa a selecionar pessoas a quem ele vai evangelizar, para quem ele vai pregar. Aí ele vê alguma pessoa: não, isso aí não vai dar nada não, isso aí vai dar trabalho. Não vai trazer muito benefício para a igreja. Olha só, fulano, beltrano, olha. A gente começa a selecionar. Vamos aprender um pouco com Jesus? Jesus estava indo para uma determinada região e ele para ali, num lugar que não era para parar, num poço, onde não tinha ninguém para evangelizar. E ali pede para os discípulos falar que está com fome, ele fica ali. E ali vem uma mulher, que ninguém dava crédito para ela. Uma mulher estranha, complicada, uma mulher de situações assim, muito complicadas na vida, e Jesus começa a conversar com ela. Começa a conversar, nós sabemos a história lá de João capítulo 4. Quando os discípulos chegam, e eles olham para Jesus conversando com a mulher, eles falam: ih, aí não vai dar nada não. Não vai ter nenhum resultado. Não vai ter nenhum resultado, não vai acontecer nada aqui. Jesus, já sabendo do que eles estavam pensando, Jesus falou assim: olhe para a seara. Os campos estão brancos, já estão prontos para ser ceifado. Ele só viu uma mulher ali. Jesus viu o que ia acontecer depois da conversa com aquela mulher. Aquela mulher deixa o seu canto, volta para a cidade, fala a respeito de Jesus e vem toda a cidade ali para conversar, para ouvir Jesus falar. E Jesus começa então a falar e as pessoas começam a ser movidas pela presença, pelo poder de Jesus Cristo, pregando ali, e as pessoas foram convertidas e pediram para que ele ficasse mais uns dias ali. Ele ficou mais de 2 dias ali, ensinando e pregando, e todo um lugar ali aceitaram Jesus como seu Salvador. Aparentemente não teria resultado,
Aparentemente era uma pessoa que estava ali, uma mulher. Eles olhavam e falaram, mas não vai dar nada aqui. Nós temos que aprender com Jesus. Jesus aqui nos dá uma aula, nos mostra como que tem que ser o nosso trabalho, como que devemos envolver ali na seara. Nós não podemos ficar com o resultado da cabeça, não vai dar nada, não vai acontecer. Faça. O Espírito colocou no seu coração, você tem sido levado a pregar, a falar com aquela pessoa, com aquele grupo de pessoas, continue fazendo. Se os resultados não serem vistos aqui, os resultados aparecerão na eternidade. Então Jesus Cristo, ele olhou para aquela mulher, pregou para aquela mulher, porque sabia que daquela mulher viriam muitas pessoas. Sabe, muitas vezes a gente ensina, estuda com alguma pessoa e a pessoa é simples, né? Fala, mas não vai dar. Não vai dar resultado. Acaba que essa pessoa se converte, se torna um grande mensageiro da parte de Deus, e dezenas e centenas de pessoas são alcançadas, porque você não desistiu, você acreditou e deixou o Espírito Santo guiar você. Jesus então, ele diz assim, olha, a seara é grande, os trabalhadores são poucos, temos um grande problema aqui. Como que essa mensagem vai chegar ao coração das nações, das pessoas? Como que essas pessoas serão alcançadas? Jesus diz assim, olha, rogai ao Pai que Ele envie mais trabalhadores. Quando nós estamos em qualquer situação da nossa vida, que nós vimos impossibilidade, o que nós somos convidados a fazer? Jesus está falando aqui, ó. Orar. Então Jesus mostrou duas questões importantes, e nessas duas questões apresentou-se um grande problema. A seara é grande, os trabalhadores são poucos, e são poucos trabalhadores em atividades. Qual que é a solução? Qual que é a forma para mudar essa situação? Para mudar essa situação, ore. Ore para que Ele mande mais trabalhadores. Só que o interessante aqui, que a palavra orar, ela vem do grego, que é deomai. Deomai é diferente de exomai. Exomai é uma oração que você faz de gratidão, de conversa. Aqui, Jesus, ele usa a palavra grega deomai. Deomai é mais do que orar. Deomai é clamar, é suplicar, é orar fervorosamente, colocar o coração naquilo, colocar o sentimento naquilo, saber que aquilo é o único meio, a única forma de acontecer, não tem um outro meio. Jesus, quando Pedro estava ali sendo enredado pelo diabo, ele diz assim: Pedro, eu clamei por você, eu roguei por você, eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, você vai cuidar das ovelhas. Olha que tremendo. Olha que tremendo. Jesus viu que Satanás viu em Pedro o que ele tinha visto, um potencial, com todos os seus problemas, com todas as suas nuances que tinha ali no seu caráter, e o diabo estava tentando derrubar Pedro. Jesus falou assim: Pedro, o diabo quer destruir você, mas eu orei por você. A palavra ali não é exomai, a palavra ali é deomai.
Eu clamei por você. Não é que Jesus falou assim: pai, Pedro está com problema, o que nós vamos fazer? Não, Jesus, ele clamou. Jesus, ele colocou o sentimento. Jesus colocou o coração. Jesus possivelmente deve ter passado uma noite inteira orando, clamando, rogando, suplicando por Pedro. Porque uma das coisas que Jesus fazia com muita intensidade, e isso fazia parte da sua vida enquanto aqui esteve, era ter uma vida de oração. Jesus era um homem de oração, de clamor, de rogo, de súplica. E possivelmente Jesus estava contando de uma experiência anterior. Jesus estava testemunhando para Pedro como que estava sendo a luta em relação a ele. Eu clamei por você, Pedro. Eu roguei por você, porque o diabo quer destruir você. Mas quando você passar por essa situação, por você passar por esse deserto, passar por esse problema, você vai estar preparado, você vai ser um bom pastor e você vai conduzir essas ovelhas. E quando nós vimos ali no Pentecoste, 3.000 pessoas são convertidas, amigos. Resultado de quê? Da oração de Jesus Cristo, do clamor de Jesus Cristo por Pedro. Porque se Jesus não tivesse colocado o coração, se Jesus não tivesse clamado por Pedro, se Jesus não tivesse intercedido por Pedro, se Jesus não tivesse rogado por Pedro, Pedro sucumbiria. Pedro não conseguiria passar por aquilo que o diabo estava cirandando ele. E ali ele foi conservado, ele negou, ele passou vergonha, mas depois ele saiu fortalecido. E depois foi o que nós vimos, o que ele foi: um grande pregador, cheio do poder do Espírito. Então quando Jesus diz assim: olha, rogai, ele sabe o que está dizendo. Sabe ou não sabe? A dúvida do que Jesus está pedindo para nós aqui. As técnicas são importantes. São importantes métodos de evangelismo. Mas eu não esqueço de uma comparação que foi feita em alguns livros, que diz assim: se na igreja primitiva fosse tirado o Espírito Santo, fosse tirado aquele espírito de oração da igreja, 95% do que eles faziam não seriam feito. A igreja primitiva. Se na igreja hoje fosse tirado o Espírito Santo, fosse tirado o espírito de oração, 95% do que está fazendo continuaria sendo feito. Percebe aí? Métodos são importantes, estratégias são importantes, mas é necessário nós clamar ao Pai que derrame seu Espírito Santo e mande mais trabalhadores. E isso nós temos dificuldade para fazer. Nós temos facilidade para planejar, para preparar PowerPoint, para mostrar estatística, para mostrar forma, qual é o caminho que tem que ir, como que deve ser seguido, de que maneira tem que ser feito. Nós fazemos e vemos, mas a hora de rogar, a hora de clamar, a hora de suplicar, aí nós temos dificuldade. Porque lembra que eu falei para você que para sermos salvos não é tão fácil assim? É difícil? Porque a nossa natureza, ela é contrária à vontade, à natureza divina. A vontade de Deus é contrária à nossa vontade. E uma das coisas que vai nos aproximar de Deus, que nós vamos fazer, que vai nos aproximar de Deus, não é sair pregando, não é criando métodos e formas. Uma das coisas, ou aquilo que nós fazemos que vai mais nos aproximar de Deus é a oração. E aqui Jesus falando sobre evangelismo, sobre sair, sobre pregar, ele não tira esse elemento. Muito pelo contrário, ele dá uma ênfase a esse item que ele é extremamente importante na pregação do Evangelho, mais importante do que metodologia.
mais importante do que treinamento, mais importante do que instrução. Eu não estou dizendo que não seja importante esse ponto, eu estou dizendo que é mais importante. No grau de importância, é muito mais importante o que Jesus terminou falando. E você percebe que o texto diz assim: e ele fez uma advertência: vocês não vão conseguir nada saindo para a seara, pregando. Vocês não vão conseguir sucesso se vocês não fizerem o que eu estou dizendo para vocês. Rogai ao dono da seara, que ele mande mais trabalhadores. O interessante é que a palavra rogai, o deomai, ele está no imperativo. O que é o imperativo? É uma ordem. É uma ordem. E o imperativo grego, ele tem duas formas. Ele tem o imperativo presente e o imperativo auristo. O imperativo presente, ele está ali em Lucas, quando Jesus fala assim: olha, pedir e dar-se-vos-á, bater e abrir-se-vos-á. Continue fazendo o que você está fazendo. Só que o imperativo auristo é: comece a fazer aquilo que você ainda não fez. Comece a fazer aquilo que você ainda não fez. E é interessante isso. Lembra que teve uma certa ocasião que os fariseus ali chegaram em Jesus e falaram: Senhor, os discípulos de João jejua, e os seus discípulos não jejuam. O que Jesus falou para eles? Enquanto o noivo está, não precisa de fazer isso. Não precisa de fazer isso, porque eu estou com eles. Aí Jesus falou assim: olha, vocês vão para a seara, é grande, os trabalhadores são poucos. Agora é a hora de você clamar. Agora é a hora de você suplicar, como você nunca fez antes. O imperativo presente no grego, no português, é: continue fazendo o que você está fazendo, continue pedindo o que você está pedindo. Só que aqui ele está no auristo. O imperativo está no auristo. Deomai está no imperativo auristo. Comece a fazer aquilo que você não fez até agora. Antes você só orava, eu estava com você. Agora você vai para a seara. Clame, chore, rogue, suplique. Porque se você não fizer assim, não vai ter sucesso para o seu trabalho. Não vai ter sucesso. As pessoas não serão alcançadas. E tem outra palavra muito interessante aqui nesse pedido que Jesus fez: orai, deomai, clamai ao dono da seara, que faça o quê? Que mande mais trabalhadores. O interessante é que essa palavra aqui, mandar, ela vem do grego equibalos. E esse equibalos não é uma ordem assim, não. Sabe o que é? É como se você tivesse com uma pedra e você com sua pedra assim: manda essa pedra, lance, jogue com toda a sua força. Então, aqui Jesus está falando assim: olha, clame a Deus como você nunca clamou antes, para que Ele lance, para que Ele jogue trabalhadores na seara. A seara é grande, precisa de trabalhadores, precisa de pessoas envolvidas no clamor da oração, e precisa que pessoas sejam lançadas, sejam jogadas, sejam levadas, sejam atiradas para a seara. Porque as pessoas não querem ir para a seara. As pessoas querem ficar ali no seu sofá, na sua casa, ali fazendo suas atividades. As pessoas não querem estar na seara. Então você tem que clamar a Deus, você tem que clamar ao Pai, você tem que chorar, tem que rogar, suplicar, para que Ele mande, coisa que você não fez até hoje. Faça isso daqui por diante, porque o Pai vai mandar, mesmo não sendo a vontade dEle. O Pai vai trabalhar, vai criar situações que vai tirar da sua zona de conforto, e Ele será levado para pregar o Evangelho, será lançado para pregar o Evangelho, será lançado para a seara. Que coisa tremenda. Amigos, eu não sei se você está conseguindo entender aquilo que o texto está passando para nós nessa manhã.
Mas eu fico fascinado com esse texto aqui de Lucas capítulo 10, versículo 2, de forma específica. Porque aqui tem elementos importantes que não têm sido usados na igreja. Existe na igreja, sabe o quê? Pessoas que reclamam. Existe na igreja pessoas que ficam reclamando. Essa igreja não batiza mais ninguém. Essa igreja está com vazio. Os irmãos não vêm na igreja. Os irmãos não estão nem aí. Não tem. O trabalho missionário não flui. E não sei o quê. A associação não faz nada. Só fica nisso. E a divisão não faz nada. Só fica nisso. O pastor não faz nada. Só fica nisso. Só reclamando. E esse texto está falando para nós assim: olha, desperta. A seara é grande. Os trabalhadores são poucos. O problema é maior do que você imagina. Para resolver esse problema, levante, faça aquilo que você não fazia até hoje. Acorde de madrugada, chore diante do Pai, clame para Ele, clame para que Ele mande ceifeiros, que Ele jogue ceifeiros. E qual que é a oração que eu tenho que fazer? Pai Celestial, derrame o seu Espírito e mande trabalhadores, jogue trabalhadores para a seara e seja eu o primeiro a ser lançado pelo Senhor. Amém. Essa tem que ser a minha oração. Mande trabalhadores, mas que seja eu o primeiro a ser lançado. Nós temos dificuldades assim para a pregação do Evangelho, porque nós imaginamos que só é um tipo de forma de pregar o Evangelho. De anunciar as boas novas. É através do ensino bíblico, do estudo bíblico ou da pregação. Fora isso, não tem como. Ou nós pensamos que só é entregar livros. Amigos, tem muitas formas de Deus agir na vida. Outras vezes nós pensamos assim que nós temos que sair para outros países para sermos missionários. Não há nenhum problema nisso. E é bom ir, ter experiência. Mas olha, quando Jesus expulsou aqueles quase 6.000 demônios, aqueles 2 endemoniados ali, e Jesus estava saindo, e eles chegaram a Jesus, suplicaram. Foi uma das poucas vezes assim que Jesus, ele responde algo que a gente fica pensando, mas eles fizeram, tem um pedido mais tremendo do que isso? Interessante que a palavra ali é deu mais, eles clamaram, eles rogaram, queremos ir com o Senhor. Jesus falou assim: não, vai para os seus, vai para a sua casa, para os seus parentes. Eles queriam ir com Jesus, ele falou assim: não, vai para os seus parentes, vai para a sua casa. Nós não precisamos ir para o Japão, para a Arábia, para a Rússia, para Nova York, para a Bolívia. As coisas que Jesus tem feito na nossa vida, os nossos têm que ver. Os da nossa casa têm que ver. Nós temos que testemunhar para eles, falar para eles. As pessoas argumentam assim: mas eu não sei pregar, eu não sei falar, eu sou novo, eu não tenho muita experiência. Esses homens também não tiveram. Esses homens nunca ouviram uma pregação de Jesus. Vocês acreditam nisso? Eles nunca ouviram uma pregação de Jesus. Eles nunca ouviram um ensinamento de Jesus. Esses 2 homens nunca ouviram. E eles queriam ir. Jesus falou assim: não, vai para a casa de vocês. Seja testemunha na casa de vocês. É ali que você... E sabe, o território mais difícil, mais inóspito, mais complicado, onde nós somos mais desafiados, entre os nossos. Por isso que é mais fácil a gente conseguir passagem para ir para países diferentes, ir lá, ficar 1 ano, 1 mês, falando, testemunhando, e nós não conseguimos fazer isso na nossa casa. Porque o desafio é grande na nossa casa. É muito grande. Então, amigos, o que nós temos que fazer diante dessa problemática que Jesus nos apresenta? Jesus também tem essa característica muito importante que é peculiar dele. Ele apresenta o grande problema também de ele dar a solução. O problema que nós vimos é a seara é grande, trabalhadores são poucos. E ele deu a solução: rogai ao dono da seara para que mande mais trabalhadores, para que os trabalhadores sejam lançados para a seara. E o Espírito Santo, amigos, ele vai trabalhar através de nós, dentro das nossas características.
Se é o sorriso, ele vai fazer com que você tenha o sorriso mais lindo, mais evangelístico do mundo. Quebrará corações, pessoas serão aceitarão o evangelho tão somente pelo seu sorriso. Se é um abraço que você tem, é pelo seu abraço. Ele vai usar características diversas que você tem para que você esteja envolvido na seara. Eu não esqueço, e com isso eu vou terminando a mensagem desta manhã, eu não esqueço da experiência que eu ouvi no sermão do pastor Josanã. Ele contou e me chamou muita atenção. Ele disse que ele estava em férias, eles iam para as férias. Eu não me lembro se estava só entre pastores ou era entre amigos, não pastores. Mas era casais. Só que um deles resolveram levar a sogra. Estava uma sogra ali, um deles ali, entendeu? E tá. Ali era só de casal e tinha uma sogra ali no meio. E essa sogra, ela era muito evangelista. Ela era muito missionária. E ela levou uma quantidade de livros ali e fez sacolinhas de livros. Porque eles tinham programado para ir para o shopping. E ela falou assim: nós vamos para o shopping, mas nós vamos para evangelizar lá no shopping. Não vai para passear, não. Olha só, audácia. Nós não vamos para passear, nós vamos ali para evangelizar. E deu uma sacola para cada um ali, ó. Chegando lá, cada um de vocês vai entregar um livro ali. E aí foi e tal, e o pastor ficou com aquela sacola, o pastor José ficou com aquela sacola, e vinha para cá, e vinha para lá. Só que naquele shopping, não podia, a pessoa não podia ficar chegando nas pessoas para entregar algo, era proibido aquilo. E o cara que andava com um carrinho lá, e não deixava se visse, ele censurava e podia parar. E o Josanã então aproveitou dessa situação e ficou por ali e não entregou os seus livros. E a senhorinha chegou nela e falou: pastor, o senhor está com todos os seus livros aqui? Turma, mas pastor, o senhor não entregou, pastor, os seus livros? Como que pode um pastor não entregar livros? Pastor, o senhor tem vergonha de entregar livros, pastor? Olha os seus livros todos aí. Olha, mas aqui ali não pode. Porque... Não, pastor, eu entreguei escondido. Lá na janela da escola, as pessoas não fazem escondido? Faz escondido, mas tem que entregar o evangelho, pastor. Pastor, como que pode? O senhor não entregou o livro. Ele falou assim: irmã, vem cá, deixa eu falar um negócio assim. Irmã, a senhora conseguiria um auditório para 2.000, 3.000 pessoas pregar para esse auditório? Não, pastor, só de eu falar, só de pensar eu já fico todo tremendo, eu não tenho coragem, eu não consigo, eu chego lá e vou ficar paralisada. Então, meu, assim como a senhora não consegue pregar para 2, 3 pessoas, eu prego com muita facilidade, parece que eu estou no sofá da minha casa. Como é fácil para a senhora entregar livros, e para mim é difícil. Deus, irmã, Ele atua da maneira característica de cada um, e o reino vai crescendo, e o evangelho vai sendo expandido, e pessoas serão alcançadas. Então nós não podemos aqui normalizar, nós não podemos criar um formato, um estereotipo de pregação, de evangelismo, tem que ser dessa maneira. Não, cada um tem uma característica. O que eu tenho que fazer, o que você tem que fazer é clamar, rogar, suplicar, para que Deus envie o poder do Espírito, para que nós sejamos jogados para a seara, e ali nós sejamos uma testemunha fiel de Jesus Cristo, amém? Amém. Que o Senhor nos abençoe nessa manhã, que entendamos isso. Se você esquecer todas as coisas, não esqueça disso, precisa clamar ao dono da seara. Se não clamar, não vai haver pregação, e Jesus não vai voltar na nossa geração. E nós queremos que ele volte, né? Porque os campos estão brancos e nós já podemos ver, a seara está aí, né? E nós vamos cantar agora o hino que será projetado. O Danilo vai projetar, convido você a se levantar e vamos então terminar cantando esse hino. Demais
Pai Celestial, o hino que nós acabamos diz assim que o ceifeiro tem que se consagrar. Esse não é um trabalho natural, é um trabalho espiritual. É um trabalho, é um conflito. Nós entramos no terreno do inimigo. E nós sabemos que se nós estivermos preparados, se nós não estivermos preparados, passaremos vergonha. Como aqueles discípulos que ficaram embaixo enquanto o Senhor estava com Pedro, Tiago e João na transfiguração, e eles tentaram ali expulsar o demônio, passaram vergonha e apanharam, e foi uma coisa feia, porque esse campo é um campo espiritual. Precisa usar as armas que o Senhor concedeu para cada um de nós. Pai Santo, é importante manejarmos bem a sua palavra, é importante, e a gente vê isso quando Estevão ali, antes de ser apedrejado, ele faz um rastreio da sua palavra todinha, apresentando Jesus Cristo em cada parte das profecias ali. Um homem que tinha a Bíblia na cabeça, e o Espírito Santo iluminou, e ele falou com muita propriedade, baseado na palavra. De maneira nenhuma nós excluímos a sua palavra, o conhecimento. Paulo diz assim: olha, o obreiro tem que manejar bem a palavra. É importante isso, mas nem todos têm essa mesma habilidade, Senhor. Existem pessoas que têm uma facilidade para decorar, para entender, para gravar. Nem todos têm essa facilidade, mas todos podem rogar ao Senhor que mande mais trabalhadores, que Ele seja um desses trabalhadores. Todos podem fazer isso. Como diz aqui naquele ditado popular, o jargão, de mamando a caducando. Todos podem rogar ao Senhor. Talvez não consigam, todos não consigam pregar como grandes pregadores, instruir como grandes instrutores, ter uma eloquência no falar, no convencimento, na oratória. Mas isso sem o poder e a presença do Espírito Santo, através da oração intercessória, ela é, como diz os espanhóis, é basura, é lixo, não vale nada. Não vale nada. Capacidade humana não vale nada. Paulo diz assim: olha, eu esmurro meu corpo e reduzo a escravidão, que venha eu pregar a outros, venha eu ser desqualificado. Pai Celestial, precisamos do Espírito Santo, precisamos rogar, precisamos clamar, como o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Amém. Porque precisamos, Ele falou, não vai ter como terminar a obra se não for através do rogo, da súplica, e de fazer algo que você nunca fez, de orar como você nunca fez, de rogar como você nunca fez antes. Amém. Você não está entendendo. É necessário que você clame, é necessário que você rogue, para que o Pai lance para lá, tire pessoas da sua comodidade, tire pessoas da sua tranquilidade e lance para a seara. Porque se você não fizer isso, vai continuar dessa mesma maneira, vai passar geração e nada vai acontecer. Deus. Por favor, Senhor, nos desperte para o rogo, para o clamor, para a súplica. Amém. Quando nós estudamos os revivamentos do século XVIII, do século XIX, nenhum deles foi feito se não foi através de súplicas, orações, clamores, de pessoas que se reuniram, que choravam, que clamavam e pediam o batismo do Espírito Santo. E nós vimos revivamentos tremendos, como aquele que aconteceu no país de Gales. Amém, Senhor. Em 6 meses, Senhor, foram batizados 150 mil pessoas. Eu fiz o cálculo, foram 3.360 batismos todo dia, um Pentecoste por dia. Amém, Senhor. Não tinha mais bandidagem, não tinha mais roubo, o juiz não tinha como julgar, os policiais tiveram que tocar nas escolas porque não tinha ninguém para aprender. Foi um reavivamento tremendo, poderoso, porque as pessoas se incomodaram, oraram, clamaram e rogaram, e o Senhor atuou poderosamente. Amém, Senhor. Quando nós entendermos isso, essa igreja será reavivada. Amém. Amém. E o mundo será incendiado com o poder do Evangelho. Amém, Senhor. Nos abençoe para isso. Amém. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém, Pai.
pastor Marivaldo. É Marivaldo que mesmo? Marinaldo Magalhães da Silva. Marinaldo Magalhães. Marinaldo, você falou, se a gente não clamar, você usou o termo grego, né? Essa palavra que Jesus falou, orai, né? Mas a palavra orai que ele usou foi o quê? Deumai, que significa clamar insistentemente, persistir, clamar e rogar, suplicar. Então não adianta fazer todos aqueles métodos, todas aquelas shows da igreja, tal, se não houver esse tipo de clamor pelo Espírito Santo hoje em dia. Né? A igreja pode fazer milhões de planos, milhões de programas, milhões de projetos, mas se não houver esse tipo de clamor pelo Espírito Santo e a atuação do Espírito Santo, o Evangelho não vai para o mundo, né? Janela 1040, por exemplo. Você vê aquela estatística que eu passei lá, que está aquele livro Fácil para o Representamento Pessoal, lá fala assim, se o Espírito Santo, o Espírito de oração, fosse tirado da igreja primitiva, 95% do que ele fez não fazia. E se o Espírito Santo e o Espírito de oração fosse tirado da nossa igreja hoje, 95% do que nós fazemos continuaremos a fazer. O que faz a diferença é o Espírito Santo. Então, se as metodologias são muito importantes, têm a sua importância, mas se não tiver o batismo do Espírito Santo, não vai mudar nada. Vai ser só eventos bons, vai ser pessoas que vão para a igreja, vai continuar do mesmo jeito. A mudança vai acontecer na súplica, na oração, pelo batismo do Espírito Santo. Porque esse é um trabalho espiritual e precisa que pessoas sejam preparadas espiritualmente. Muitas vezes somos preparados intelectualmente, biblicamente, mas não somos levados a ter uma vida de oração. Oração, inclusive, Orival, no meio acadêmico, no meio que os pastores vêm da academia, ele é uma palavra assim, só é uma palavra, mas é pouco exercida. Então nós vemos aí que se não tiver oração com clamor, com Deumai de verdade, não haverá derramamento do Espírito Santo, não haverá pregação nos países da janela 1040, né? E a gente está vendo aí que a agenda 2027 vai terminar em 2027, provavelmente vai terminar nos Estados Unidos, né? E o presidente que vai estar nos Estados Unidos vai ser o presidente que foi eleito atualmente, né? Que é da extrema direita. Então nós estamos caminhando realmente para um fechamento final. E se a igreja não aproveitar esses 2 anos, 3 anos que nós temos para pregar, 3 anos e meio praticamente, 3 anos, né? Nós temos para pregar o evangelho no mundo todo, vai ficar mais complicado depois, você não acha? Ah, com certeza. Se não houver, tanto é que a igreja tem sentido isso. O pastor Ted Wilson tem clamado a igreja a ter uma vida de oração e de clamor. Antes isso era meio que utópico, mas a gente tem percebido que a igreja tem a passos curtos, ela tem sido levada a isso, porque Deus controla essa igreja. E ele tem percebido que o negócio está indo para o desfecho final. O Ted Wilson. Então Deus tem usado também seus administradores. Só que a igreja está a passos curtos ainda. E se não fizermos isso, as coisas vão ficar complicadas, com certeza. Porém, isso vai acontecer. Apocalipse 18 diz lá que o anjo iluminará toda a terra. Nós entendemos que o anjo ali é o Espírito Santo, que vai capacitar a sua igreja a ser uma igreja triunfante na pregação do Evangelho. Obrigado, pastor. Tá bom? Obrigado, foi um prazer, né? Amém. E aí, tamo junto. Tá Conectado 7, leva o pessoal, vamos fazer isso aqui. Chegar para todo mundo, essa pregação hoje foi maravilhosa e espectadora, conscientizadora a respeito do que nós vamos fazer atualmente. Amém, louvado seja Deus, que bom que você entendeu, já valeu a pena essa pregação. Que bom. Obrigado. Valeu. Então, pessoal, hoje o Conectado 7 foi maravilhoso, né? Então, espero que você compartilhe, né, essa mensagem de hoje para todas as pessoas, a maior quantidade de pessoas possíveis assistam essa mensagem, ok? Então compartilhe aí, ajuda o canal aí, dá seu like, se inscreva, pede para as pessoas se inscreverem no canal, né? Que essa mensagem é para você, preparada com todo carinho.